Olá, vamos a mais um JCTV Saúde, o nosso encontro na internet. Embora a maioria das mulheres esteja já familiarizada com os problemas mais comuns associados à menopausa, como ondas de calor ou períodos irregulares, existem outros sintomas como a dificuldade para dormir, a diminuição da autoestima, entre outros. Menopausa é o assunto de hoje e eu converso com a ginecologista doutora Isaura dos Santos Ramos. Muito obrigada por vir até aqui conversar comigo, doutora Isaura. Muito obrigada pelo convite, Ana. Espero ter uma boa conversa hoje. Tenho certeza que sim, que a gente vai ajudar todas as mulheres que vão assistir a gente. Tem uma idade para se entrar na menopausa, doutora? Nós temos uma média estimada na nossa população brasileira, que é ao redor de 51 anos de idade. Antes se falava ao redor de 48 ou 49 e agora aumentou essa estimativa para 55. Então, o período adequado seria entre 45 anos a 55 anos de vida de uma mulher. Pode acontecer de entrar antes? Sim. E aí nós temos algumas definições na literatura, né? Então, antes era chamado menopausa precoce, só que esse termo ele foi tirado. Hoje chama-se insuficiência ovariana prematura, quando a mulher tem a última menstruação antes dos 40 anos de idade, ficando o termo menopausa precoce para aquelas mulheres entre 40 a 45 anos de idade. E tem algum exame, doutor, ou algum sinal de alerta, aquele sintoma para a mulher? Por exemplo, nos 40 anos, muito jovem, idade reprodutiva, ainda saber que, opa, alguma coisa está errada, eu posso estar entrando nessa menopausa antes do tempo? Na realidade, o que nos dá realmente o indicativo maior é a queixa clínica. Quando a paciente ela vem com a queixa de irregularidade menstrual, com ciclos longos, maiores que 45 a 50 dias, ou quando a mulher vem com queixas de ondas de calor noturna, que são os famosos fogachos, e períodos de insônia. E aí, pela história clínica, nós vamos ao exame laboratorial quando ela não teve a última menstruação. Porque a menopausa, então, significaria a última menstruação após 12 meses em ausência de menstruação. Então, é um diagnóstico retrospectivo. Então, nesse período entre 40 a 45 anos, com algumas sintomatologias não tão exuberantes, nós fazemos a dosagem de um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, o FSH, que é dosado do 1º ao 5º dia do ciclo menstrual, dosado no sangue, e aí nós teremos um valor de referência. Quando estiver maior que 25 milunidades, nós dizemos que aí nós temos realmente um indício de uma falência ovariana. Aquele ovário já não está respondendo adequadamente como ele deveria e a hipófise, que é uma glândula que nós temos no cérebro, está trabalhando a mais, tentando fazer esse ovário ter uma boa resposta. Doutor, o nosso estilo de vida, alimentação, exercício físico, tem alguma interferência com a menopausa? Para início, sim. Principalmente, acredita-se que o estresse que a mulher passe, ela possa anteceder esse período da última menstruação. E o que é mais importante, que uma vez que se entrou na fase do climatério, aonde ocorre a última menstruação, essa mulher ela tem que tomar cuidado com a dieta e com a atividade física para que tenha uma boa promoção de saúde. Você falou sobre climatério. O que é o climatério? Na realidade, o climatério é a fase de transição entre o estado reprodutivo e não reprodutivo. E a menopausa é um evento dentro do climatério, que é a última menstruação. Então, o climatério é um estágio que acontece antes da senilidade. Então, é mais um estágio da vida. A mulher sai do período reprodutivo, entra no climatério e aí após os 65 anos de idade, a senilidade. Olha só, nossa entrevista é sobre menopausa. Eu converso com a doutora Isaura dos Santos Ramos. Aproveita para compartilhar e indicar o vídeo para os amigos. Doutora Isaura, eu abri falando sobre alguns sintomas como mexendo com o humor, baixa autoestima.
Como que isso interfere? Como ajudar essa mulher que está assistindo a gente e está sentindo isso, se sentindo deprimida, porque está nessa fase agora da menopausa? Nós achamos muito importante, então, a consulta com o ginecologista. Então, alguns acreditam na consulta de uma rotina, às vezes nem se leva em consideração os sintomas. A mulher leva isso como estresse do dia a dia e acaba esquecendo de falar. Mas é importante perguntar, ou quando ela já tem os sintomas evidentes, isso está atrapalhando a vida dela, está percebendo que está tendo uma mudança, ela deve procurar o ginecologista e sempre em consultas anuais. E o ginecologista, agindo como um clínico, vai detectar se ela está vivenciando esse período, realizar alguns exames que devem ser realizados e aí oferecer uma terapêutica adequada de acordo com a sintomatologia que ela apresente e principalmente verificando se ela pode fazer uso da medicação indicada, se ela não tem nenhuma contraindicação. Então, para mulheres, não se sintam sozinhas, procure seu médico de confiança, porque tem tratamento, Sim. né, doutora Isaura? Temos tratamento. É claro que nós temos alguns casos em que o tratamento clínico para o climatério é contraindicado. São poucos os casos. Então, aí precisa de uma boa anamnese e dos exames complementares para se chegar a essa conclusão, se tem uma indicação ou não. E não é que a paciente ela é obrigada a fazer a reposição hormonal. Ela vai fazer principalmente de acordo com a sintomatologia que ela apresenta. Então, ela tem que personalizar o tratamento para cada paciente. Tem pacientes que passam muito bem por essa fase e não desejam fazer reposição hormonal. A pessoa não é obrigada a fazer, ela vai fazer se ela tiver o sintoma, se isso estiver atrapalhando. Nós acreditamos que nós temos uma coisa chamada janela de oportunidade de tratamento, que é a mulher até atingir os seus 60 anos de idade, e a paciente que tenha pelo menos até no máximo 10 anos de ausência de menstruação. Passado isso, é algo para se pensar em fazer ou não reposição. Então, a melhor janela de oportunidade são os 10 primeiros anos em ausência de menstruação e até os 65 anos de idade. Olha que interessante, antes as pessoas achavam que era um tratamento coletivo para todo mundo. Entrei na menopausa, tenho que fazer reposição, os sintomas são o mesmo. Por isso que é bom procurar um profissional de credibilidade para saber ter esse atendimento humanizado, né, doutora Isaura? E acredita-se hoje, muitas pessoas buscam o tratamento antes da menopausa. O que fazer? Não, a paciente nem parou de menstruar, ela tem pouquíssimos sintomas e já estão pedindo para fazer uso. Então, precisa ter um esclarecimento da melhor época, qual hormônio utilizar e se ela pode usar ou se não pode usar. Isso quem vai fazer é o médico que está acompanhando. Até porque, por causa desse nosso novo ritmo, nós mulheres estamos tendo uma gravidez mais tardia, né, doutora Isaura? Isso nós não temos grande proteção, não. A falência ovariana para a reprodução, ela acontece a partir de 35 anos de idade. Então, foi passado que a mulher ela pode e deve engravidar após os 35. Isso não está correto. A mulher, a melhor época para a gestação é entre 28 a 32 anos de idade. Então, essa história que a mulher vai fazer tudo na vida e depois ela pensar, quando chega em 35 anos de idade, que ela pode engravidar, essa informação é errada. Por quê, doutora? Porque há um declínio muito grande da reserva ovariana. Então, os folículos ovarianos que foram gerados quando essa mulher estava lá dentro do útero da mãe, quando ela nasce, ele só vai diminuindo gradativamente. E após os 35 anos de idade, há uma queda muito importante do número de óvulos. E ninguém explica isso. Ninguém fala sobre isso. Né? Sim, acredita-se que não. Eu tenho a minha profissão, eu tenho agora a minha aquisição econômica, eu cheguei aos 35 anos, eu posso. Não, geralmente você não vai poder. E você vai precisar de técnicas de reprodução assistida. Não é tão simples. Não é tão simples. A melhor idade para se gestar é entre 28 a 32 anos de idade. Olha só. Doutora, a gente quando tem uma idade que não está na menopausa, faz os exames periódicos, vai até o ginecologista, cheguei na menopausa. Não preciso mais fazer os exames ou preciso fazer os exames? Precisa fazer os exames. Então, nós precisamos continuar. A consulta do ginecologista
do ginecologista atender a paciente, fazer o exame físico, tem que ser feito. O que existe uma recomendação do Ministério da Saúde é que mulheres acima de 64 anos de idade, tendo 2 exames de Papa Nicolau negativo, num período de 5 anos, que elas não precisariam mais fazer Papa Nicolau, tá? Porém, o exame físico tem que ser feito. E é importante. É importante, porque existe, bem menor a incidência, mas nós não podemos falar que não existe a incidência de câncer de colo de útero depois dessa faixa etária. Então, a paciente tem que ser examinada. E os exames, principalmente relacionados à prevenção de câncer de mama, que é o segundo câncer que mais mata a mulher, né, no nosso país. Então, tem que ser feito anualmente após os 40 anos de idade. Então, nós temos Papa Nicolau, tem que ser realizado, mamografia que tem que ser realizado, temos que fazer uma avaliação metabólica da paciente em relação à glicemia, colesterol, triglicérides. A partir dos 60 a 65 anos de idade, avaliação de densidade mineral óssea para prevenção de osteoporose. Então, não é porque entrou no climatério, não vou procurar o médico porque eu parei de menstruar e eu não preciso mais fazer exame. O cuidado Tem é que sempre continuar da importante. mesma maneira. A visita anual deve ser feita. O autoexame de mama tem que ser feito. Então, precisa se manter a rotina. O que não se faz, segundo o Ministério da Saúde, é o Papa Nicolau após os 65 anos de idade, desde que tenha 2 exames negativos. Correto. Doutora, a gente está chegando ao final. Eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que vão assistir a sua entrevista, que estão passando por esse momento tão delicado e que faz parte do amadurecimento, que é a menopausa. Então, assim, o meu ponto de vista é mais uma fase da vida em que a mulher está passando e ela precisa continuar se cuidando. E precisa entender como um dia começou a menstruação, um dia vai parar o fluxo menstrual, mas as atividades continuam da mesma maneira. E precisa estar bem psicologicamente, fisicamente, porque é mais um período da vida. E daí procurar o profissional para fazer a consulta anual. Eu adorei, doutora, todos os esclarecimentos e tenho certeza que quem está assistindo a gente também. Muito obrigada, viu? Eu que tenho a agradecer o convite. Esse foi o JCTV Saúde de hoje sobre menopausa. Aproveita para indicar para os amigos, compartilhar esse conteúdo e se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar um like. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!